I filled my hands, but my heart was longing for something more, and you called my name, said you knew me long before I was born. Ooh. Eu estou na Shekinah desde 24 de julho de 2004. A minha história na Shekinah é uma história muito linda. Eu cresci ministerialmente dentro da Shekinah. Eu cheguei nesse país no mesmo dia eu fui para Shekinah. Eu tinha muitos amigos na Shekinah e me convidaram para ir. Eu vim morar numa casa que 5 pessoas eram membros da Shekinah. E ali começou a minha jornada na Shekinah. E eu me lembro que no primeiro culto que eu assisti, eu já falei, eu já quero ser membro dessa igreja. E ali a gente ficou. Na época eu não conhecia minha esposa, mas logo em seguida comecei a trabalhar com o pai dela e convidei eles para vir na igreja, e eles vieram também, logo fizeram parte da membresia, se tornaram membro, e ali começou. E eu me lembro que a Shekinah estava crescendo. Nós tínhamos o pastor Jadson, ele era um pastor bem carismático, evangelista, buscava as pessoas na rua, fez um trabalho muito lindo na época, e ele tinha bastante gente, e gente chegando, gente nova chegando, e era uma glória como é até hoje. A Shekinah, ela representa exatamente o nome dela, Shekinah, a glória de Deus. Na época não era o pastor Josias que estava lá, era o pastor Jaderson, que estava começando a igreja. E aí a igreja começou a crescer rapidamente, até quando o pastor Jaderson precisou ir para o Brasil. Ele foi para o Brasil e nós tínhamos em torno de 150, mais ou menos 150 membros, entre membros e congregados. E aí nós tínhamos essa estrutura para 150 membros. E como ele foi para o Brasil, a previsão é de voltar em algumas semanas, e ele não voltou, as pessoas começaram a se dispersar. Muitos foram para outra igreja, para as outras igrejas, outros se afastaram do caminho do Senhor. E foi um momento muito difícil, porque a igreja não tinha nenhum obreiro salariado, mas todos eles tinham seus trabalhos seculares. E chegou um ponto que nós não tínhamos como pagar o aluguel da igreja, o rio da igreja, a despesa da base da igreja não tinha como pagar. Tinha meses que pensávamos, esse mês vai ser o último, porque não está dando conta, temos que fechar. Mas nós sempre ficou segurando, acreditando que a porta que Deus abre, ninguém fecha. Pastor Jaderson fundou a Shekinah em abril de 2004. Nós estamos completando agora 20 anos. Pastor Jaderson esteve à frente da igreja durante 10 meses, de abril, comecinho de maio, até o mês de fevereiro, quando ele precisou, por questões particulares, ir ao Brasil. E quando tentou voltar, infelizmente ele não conseguiu mais, por questões imigratórias. Ele esteve 10 meses na frente da igreja. E era uma boa igreja, era casou a necessidade de uma igreja brasileira em Newark
com algumas igrejas que haviam entrado em outros movimentos e as pessoas aderiram. De repente, se tinha uma boa igreja, com poucos meses, mais de 100 pessoas estavam reunindo na Shekinah. Alguns dizem que tinha até 150 pessoas buscando a Deus. E o pastor Jadson teve que viajar e quando tentou voltar, não conseguiu. E aí foi um período muito difícil, muito complicado para a Shekinah. E eu me lembro de quando a igreja estava bem no auge com o pastor Jadson. Ele decide ir para o Brasil pegar os documentos e infelizmente ele não conseguiu os documentos e ele não volta mais. E durante um mês e meio mais ou menos, 2 meses, o presbítero Ramon, que na época era presbítero, hoje é pastor e é missionário nosso, ele cuidava da igreja junto com o presbítero Ronaldo Simplício também. Tinha um outro presbítero chamado Ronaldo Ferreira e eles cuidavam da igreja, mas o que mais carregava a carga era o presbítero Ramon. A igreja estava na mão de obreiros valorosos que carregaram a igreja nas costas, como o pastor Ramon, hoje ele é pastor, na época ele era um presbítero, como o presbítero Ronaldo, que hoje também é um pastor, mas não era mais o pastor Jaderson, ele pastoreava a igreja de longe, lá do Brasil, e ficou muito difícil. As pessoas, estando com o pastor presente para cuidar de uma igreja, já é complicado. Imagina uma igreja sem pastor. E aí as pessoas começaram a se distanciar e em 2006, quando nós assumimos a igreja, eu e a pastora Márcia, o grupo que nos recebeu naquela noite eram de apenas 26 pessoas, o que já é uma boa igreja para a América, mas muito aquém daquilo que a igreja havia sido, tudo por falta de um pastor. Nós louvamos muito a Deus pela vida do pastor Ramon, na época presbítero Ramon, e mais alguns obreiros que tinham outro presbítero Ronaldo. Eu não tive o prazer de conhecê-lo, mas ele foi muito bem mencionado. E o presbítero Ronaldo que eu conheci, que hoje está na região de Boston também, hoje ele é um pastor, eles que cuidaram da igreja nesse período, mas foi um período muito difícil. No ano de 2005 para 2006, nós passamos o Natal na Shekinah clamando a Deus por um pastor. Passamos a virada do ano. Naquela virada de ano de 2005 para 2006, já fazia um tempo que nós estávamos sem pastor, porque o pastor Jadson não voltou mais. E a gente chorava a Deus, pedindo a Deus um pastor. E esse momento foi um momento difícil da Shekinah. Foi um momento que a gente achava que, como eu disse, a gente não sabia o que Deus ia fazer. A gente sabia que ela não ia fechar, mas nós estávamos apreensivos de ver a situação, de não ter um pastor. Então a nossa oração, eu me lembro que o presbítero Ramon, na época, falou com a igreja: vamos fazer um clamor, vamos pedir a Deus um pastor, nós precisamos de um pastor. E a gente passou a noite da virada clamando a Deus por um pastor. A igreja se fracionou, se fragilizou, quase acabou. Alguns tinham certeza que a igreja não existiria mais. Estavam apostando que dali a alguns dias Shekinah as portas iriam fechar. Mas ela, antes de nascer no coração do pastor Jaderson, ela nasceu no coração de Deus.
Eu vim para atender uma agenda em dezembro de 2005. Para mim era uma simples agenda, um congresso que eu estaria ministrando em uma igreja muito abençoada na época, em dezembro de 2005, aqui em Newark. E quando eu estava para ministrar na última noite, eu tive uma experiência muito linda com Deus. Minha esposa não tinha vindo, ela estava no Brasil. E eu me lembro como se fosse hoje, quando eu me levantei para pregar, peguei no microfone e fui cumprimentar a igreja. Um obreiro foi tomado em profecia. Havia uma calmaria na igreja, um silêncio na igreja, mas era indiscutível. Todo mundo sabia que Deus estava ali. E o profeta foi tomado e disse: meu servo, essa madrugada, quando você orava no basement daquela casa e você me disse isso, uau! Não tinha como dizer que não era Deus. Deus falando através do profeta: eu vim te dar a resposta daquilo que você me perguntou. E não vem o caso agora, mas respondeu cada uma das minhas angústias. E por fim disse: eu tirei aquela cidade do teu coração, tirei aquela igreja do teu coração, porque o teu tempo lá acabou. Eu tenho uma igreja para te entregar nesta cidade. Era dezembro de 2005. E para que tu saibas que sou eu que falo contigo, até o final desta semana, conte os dias, eu vou te fazer saber aonde eu te quero nessa cidade. Há um povo jejuando, orando, me buscando, pedindo um pastor. E eu te escolhi para que tu pastoreasse esse povo. Eu sabia que era Deus. Eu não sabia como que ia acontecer, porque igreja em Newark, eu vim atender uma agenda. Alguns diziam que era na igreja que eu estava ministrando, mas não testificava no meu coração. Naquela semana, um outro pastor me convidou para trabalhar com ele, numa quarta-feira. Quando fui almoçar, minha esposa já havia chego, ela chegou na segunda-feira, mas também não testificou no meu coração. E de uma longa história, eu resumo dizendo o seguinte: no sábado, que era o último dia da semana, aprontando as coisas para poder voltar para o Brasil, segunda-feira retornaríamos, eu recebo uma ligação da Convenção Americana das Assembleias de Deus, em nome do pastor Richard Lexell, era o presbítero Ramon, dizendo que a Convenção Americana tinha uma igreja para me entregar em Newark. Eu nunca tinha ouvido falar da Shekinah. E ele me disse: você precisa ficar, porque o pastor Lexell quer te conhecer, quer fazer uma reunião com você na próxima quarta-feira. Eu falei: não posso. Segunda-feira eu estou com passagem marcada de volta para o Brasil, minha esposa é advogada, ela tem audiência na próxima terça-feira, ela veio só para uma semana, chegou segunda e já está retornando, eu estou retornando com ela segunda-feira, não tem como. Ele falou: então, por favor, espere, eu vou conversar com o pastor Lexell e te respondo. E ele ligou para o pastor Lexell e 10 minutos depois ele me ligou dizendo assim: olha, o pastor Lexell mandou dizer que se você viajar, os planos de Deus serão frustrados na sua vida. Eu me arrepiei, como me arrepio aqui agora, sabia que era Deus. E minha esposa disse: vamos ficar. Ou você fica, eu vou porque eu tenho audiência. Eu falei: sem você eu não fico. Ela disse: eu arrumo alguém para ir na audiência e vamos ficar para ver o que é isso. Mas verdade que se cumpriu assim, literalmente essa semana, era o último dia da semana, foi quando eu ouvi falar da Shekinah. Era sábado, 7 horas da noite, e resolvemos ficar. E o pastor Lexell demonstrou muito amor. Eu até estava falando com o pastor Josias, nessa viagem missionária que a gente fez agora para Portugal, que o pastor Richard Lexell amou a Shekinah. Às vezes a gente não entende o porquê que ele amou tanto a Shekinah. Porque ele poderia, como
uma convenção americana grande como é, ter desistido. Falar, não vamos 26 membros, procura outras igrejas, aí tem muitas igrejas boas aí que vocês podem ser membro, mas ele não. Ele falou, não, essa igreja vai romper, Deus vai abrir as portas. Acreditou. Tenho certeza que foi Deus que colocou isso no coração dele. Até hoje, quando ele prega, ele fala isso, que sabia que a Shekinah ia vencer, porque Deus estava no controle. E ele vinha todos os domingos pregar. E nesse dia o pastor Josias estava lá mostrando os currículos. E a gente todo empolgado com ele, a pastora Márcia. E ele pediu para o pastor Josias sair da reunião e fez uma votação. E os 26 que estávamos ali, votamos para ele ficar. O Josias recebeu o chamado há muitos anos. E em 2005, Deus resolveu falar com ele num culto de que era chegado o tempo para servir ao Senhor aqui. Em janeiro nós recebemos o convite para que ele ministrasse na Shekinah. Após a ministração houve uma votação. Eram 26 votantes, incrivelmente todos eles votaram sim. E uma coisa interessante, porque a gente tinha toda uma vida no Brasil, família, uma vida estabilizada. E nós ficamos na secretaria da igreja. E eu me lembro como se fosse hoje. Eu olhei para ele e falei assim, e se eles não nos quiserem aqui? Como se fosse o único plano que a gente tivesse na vida, sendo que nós não tínhamos feito aquele plano. Foi muito interessante. E essa pergunta foi algo que marcou. E se eles não nos quiserem? Ai, o que nós vamos fazer? Ué, nós vamos voltar para casa, o que nós vamos fazer? Então foi algo bem interessante, assim, como que Deus mudou e colocou a igreja no nosso coração. E começamos a orar, pedindo a Deus, nos dê um pastor, nos dê um pastor. Foi passando tempo e oramos, pedindo a Deus que nos enviasse um pastor para cuidar de nós. Até que Deus ouviu nossas orações e enviou o pastor Josias e a pastora Márcia para nos socorrer. Na terça-feira nós fomos até Burlington para conhecer o pastor Lexel, quando oficialmente ele falou para nós de que um grupo que congregava na Shekinah, desses 26 membros, estavam orando a Deus por um pastor e sentiram no coração de me indicar à convenção americana para que eu os pastoreasse. Ele já me conhecia, eu era a 18ª, 19ª vez que eu vinha pregar na América. Então eu já era conhecido de um grupo de irmãos que agora estavam na Shekinah sem pastor. Quando eu entrei na sala, o pastor Lexel disse, você é o homem que Deus me mostrou que deve assumir a Shekinah. Posso falar com o seu pastor? E ele ligou para o meu pastor, fez um three-way com tradução e ficou 2 horas no telefone com o pastor José Pimentel de Carvalho, querendo saber quem eu era, da onde eu vim, o que eu estava fazendo aqui, que tipo de obreiro que eu era. E se ele nem perguntou para mim se eu queria assumir a Shekinah. Ele já foi falando com o meu pastor, dizendo, se ele vier para cá, ele tem o seu apoio, tem a sua carta, a sua recomendação e a sua bênção. E meu pastor, eu não sei os detalhes da conversa, mas eu aguardava na mesa, numa mesa enorme, aguardava a conversa, deu a entender que meu pastor disse que abençoaria, que eu viria com uma carta de recomendação dada por ele. E as coisas aconteceram, foram fluindo. Isso era dezembro de 2005 e ele nos deu alguns dias para poder ir no Brasil, para depois eu voltar e pregar uma noite na Shekinah, para que a igreja votasse. E nós fomos para o Brasil, ficamos 1 semana no Brasil e voltamos, isso em comecinho de fevereiro. Voltamos para que a igreja nos conhecesse. E pregamos, eu preguei aquela noite para a igreja, era um sábado, e lá estavam 26 irmãos.
o pastor Lexel disse, vocês saiam, você e a esposa, se retirem, porque a igreja vai votar agora se quer receber você como pastor ou não. Os irmãos não tinham muita opção, né? Estavam sem pastor. Mas atrás de mim havia uma mensagem profética de que havia um povo chorando por um pastor. Eu me lembro que eu entrei com a minha esposa na secretaria, nos trancamos e ficamos orando. Mas interessante que o pastor Lexel nunca perguntou para mim, você quer assumir essa igreja? Você quer ser o pastor dessa igreja? Não, as coisas foram fluindo assim de tal maneira que quando eu vi, ele disse, venham, o povo já votou, entrem na igreja. Nos colocaram atrás de uma porta de vidro, no templo antigo, cabia mais ou menos umas 120 pessoas, 130 pessoas. E fiquem em pé aqui que a porta vai se abrir. E eu fiquei ali segurando na mão da minha esposa. De repente a porta se abriu, os 26 ficaram em pé e começaram a cantar. Sois bem-vindos, campeões de Jeová. Quando eu vi, eu era o pastor da Shekinah, simplesmente assim. Ele pediu que nós dobrássemos os joelhos, eu dobrei o joelho e falou, olha, os 26 votaram a favor, você agora oficialmente é o pastor da Shekinah. Eu só lembrava da profecia. E quando ficamos em pé, eu e minha esposa, me passou o microfone para que eu terminasse o culto e nós nos tornamos pastor da Shekinah Church. Que nós tivemos medo, um medo infundado, porque era totalmente, não sei. E sei que a gente teve medo, não, e se eles não nos quiserem? E sempre que a gente lembra disso, sempre que nós nos lembramos disso, nós damos risada, né? E se eles não nos quiserem? E tem sido uma história linda, tem sido 18 anos que nós não planejamos, que nós não imaginamos, 18 anos desafiadores, muitos e grandes desafios, uma história de superação, de contínua superação, aquisição do templo, enfim, todos os desafios, Covid, a obra missionária, mas em todo o tempo Deus tem sido fiel, tem cuidado da Shekinah, tem cuidado da nossa família. Deus nos presenteou ao longo desses 18 anos com muitos irmãos muito chegados, irmãos que se achegaram mais a nós. Deus nos deu o Samuel, o JJ, Deus trouxe a minha mãe. Infelizmente nós perdemos a minha sogra e não pudemos ir ao Brasil, mas enfim, nesses 18 anos de Shekinah tem sido 18 anos de muito aprendizado, de viver o sobrenatural, de viver o cuidado de Deus, de viver o cumprimento das promessas do Senhor. É isso que, se algum dia eu não estiver mais na Shekinah e olhar para trás, é gratidão por tudo que Deus representa nas nossas vidas e tem feito por nós, em nós e através de nós.